do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do verso 14. É um texto extenso, eu vou ler parte do texto e depois nós vamos mencionando algumas partes dele a seguir. Diz assim a palavra: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vides pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos permite reunirmos em público e publicarmos a tua palavra e publicarmos a nossa confiança no Senhor, a nossa fé, e falarmos dos grandes feitos do Senhor e da esperança que está firmada nas tuas promessas, Pai, no caráter do Senhor descrito na palavra. Nós agradecemos e nesse momento, Deus, queremos pedir que o teu Espírito Santo age em nós, Deus, para que haja clareza no entendimento da tua palavra, mas para que haja também um convencimento profundo, Deus, para que isso impacte a nossa vida profundamente e que nós possamos sempre estar sendo transformados pela ação do Senhor em nossas vidas. Nós oramos agradecidos pela liberdade que temos e pela segurança de termos assistência do Senhor. E pedimos cheios de confiança, porque pedimos em nome de Jesus. Amém, Deus. Irmãos, certa vez um pastor missionário, Francis Schaeffer, foi perguntado a respeito de algo que ele tivesse medo, que ele tivesse assim, um grande temor. E Francis Schaeffer respondeu. Francis Schaeffer foi um pastor presbiteriano dos Estados Unidos, que foi para a França, fundou a L'Abri. Se você pesquisar lá no Google L'Abri, você vai descobrir que ainda existe esse abrigo, com algumas modificações atuais. E ele pregou especialmente para jovens universitários. E quando ele deu essa resposta, ele disse que algo que ele tinha muito medo naqueles dias era o nome de Jesus. E aí foi questionado: por que tem medo do nome de Jesus, né? E ele dizia que já nos seus dias, o nome de Jesus estava sendo usado de tantas formas diferentes que era difícil saber se se tratava do Jesus anunciado na Bíblia ou se era algum outro Jesus que estava sendo anunciado por aí, algum outro Cristo. Porque as mensagens que estavam sendo pregadas naqueles dias já eram muito diferentes. Mensagens como pensamento positivo. Olha, se você quer que uma coisa aconteça de bom na sua vida, você vai dizendo que isso vai acontecer. E firma a sua confiança, tenha fé que isso vai acontecer. Não interessa o caminho, é só dizer que sim, isso vai acontecer no final das contas. A confissão positiva, em alguns lugares foi conhecida assim. De modo que muitos, entre aspas, evangelhos foram anunciados. E, curiosamente, hoje nós olhamos no que nós temos visto como pregação, lemos alguns livros falando sobre evangelho, e às vezes nós nos perguntamos de onde é que está saindo essas mensagens, porque parece que da Bíblia não está saindo. Tem muitas mensagens estranhas, e dizendo-se cristãs, dizendo-se evangelho. Pode até ser uma boa notícia para qualquer outro lado, mas não a boa notícia da salvação em Cristo. E Francis Schaeffer tinha esse medo, esse temor do que significava o nome de Jesus quando saía da boca de alguns pregadores já da sua época. O texto que nós lemos aqui, essa primeira parte, fala a respeito de um acontecimento histórico, uma coisa que aconteceu lá na história do ano passado. Era a festa do Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, os judeus festejavam o Pentecostes, a festa das colheitas. Era uma festa alegre, de fato, era uma festa de muita alegria. E nessa festa aconteceu algo um tanto
quanto diferente. Enquanto as pessoas estavam ali reunidas em Jerusalém, e havia judeus de várias regiões, judeus que falavam várias línguas diferentes, dialetos diferentes, estavam reunidos ali. E enquanto estava todo mundo reunido ali, o Espírito Santo desceu sobre um punhado de gente que estava reunido ali, a igreja que estava reunida em oração. E aquelas pessoas, quando saíram, começaram a falar das grandezas de Deus, anunciar o Evangelho, falando do poder de Deus, da sua misericórdia, só que eles falavam em línguas que eles nunca tinham estudado. As pessoas que ouviam, de cada um o seu idioma, percebiam, entendiam o que estava sendo falado, mas não entendiam outros idiomas. E alguns, naquela incredulidade toda, né, começaram a dizer assim, não, esse pessoal até é bêbado fazendo isso, né? Mas outros questionavam, dizendo assim, mas peraí, como é que nós estamos ouvindo na nossa própria língua? Eu estou entendendo o que eles estão falando. Mas alguns insistiam, não, isso é só gente bêbada. Então Pedro tomou a palavra para explicar o que estava de fato acontecendo. E ele citou o texto do profeta Joel, dizendo que era isso que estava acontecendo, que Deus havia prometido por meio de um profeta séculos antes, que ele derramaria o seu espírito e aconteceriam coisas impressionantes, coisas sobrenaturais. Isso seria um sinal de que Deus teria já enviado o seu Espírito Santo. Isso impactou algumas pessoas. E Pedro usa um argumento até interessante, porque no versículo 15 é como se ele dissesse assim, gente, vamos lá, a terceira hora do dia era mais ou menos por volta das 9 horas, considerando que o alvorecer seria lá pelas 6, isso é variável, mas vamos considerar que seja assim, no máximo lá pelas 9 horas da manhã. É como se ele falasse assim, gente, 9 horas da manhã, nem os bêbados ainda estão bêbados, então não é normal isso, né? O que está acontecendo aqui, na verdade, é outra coisa, é o que está escrito lá no profeta, que Deus está cumprindo hoje. E as pessoas pararam para ouvir a pregação de Pedro. Irmãos, o que eu gostaria é que nós considerássemos, com brevidade, certa brevidade, a diferença que há entre a pregação de Pedro, naquele dia, falando sobre o que era o Evangelho, qual era a sua mensagem, e as pregações que nós ouvimos hoje em dia. Qual a diferença há? Não para nós julgarmos uns e outros no melhor do mundo, não nisso, mas para sermos criteriosos, não ouvimos qualquer mensagem como se o Evangelho fosse uma mensagem qualquer. O Evangelho pode ser pregado com simplicidade, de modo que uma criança faça entender que Jesus Cristo veio morrer pelos pecadores que mereciam a morte, e por isso os pecadores passam a merecer a vida de Cristo. Crianças entendem isso com tranquilidade. Mas o Evangelho pode ser falado também de forma muito profunda, que os teólogos não esgotaram esse conhecimento. Ele é uma mensagem muito profunda, simples de entender, fácil de entender, mas inesgotável em sentido, inesgotável em profundidade, que nós podemos aprender durante toda a nossa vida, descobrindo motivos para glorificarmos a Deus, para louvarmos o Senhor, reconhecer a sua grandeza e o seu amor para conosco. Isso faz parte da mensagem do Evangelho. Pedro fala a respeito da mensagem de Joel, ele fala a respeito do livro dos Salmos, ele faz algumas citações para mostrar a respeito do que ele estava dizendo, do que se tratava, aquele acontecimento daquele dia, daquele dia de festividade em Jerusalém, e pessoas de vários lugares ali presenciando aqueles fatos. Mas primeiro, quando Pedro fala sobre o Evangelho, ele apresenta o que nós poderíamos chamar de acontecimentos do Evangelho. O Evangelho não é só uma história que surgiu como uma mágica, que foi assim que aconteceu, era uma vez. Não é bem assim. O Evangelho é uma história, tem um fundamento, uma história que aconteceu conforme foi previsto. Isso aconteceu, já estava previsto para acontecer, e as coisas foram se desenrolando. E esse dia era um dia de semana, era um dia no calendário, as pessoas sabiam quando estavam ali. Então o Evangelho tem acontecimentos que precisam ser lembrados. Às vezes nós ouvimos falar de um Evangelho que nós temos a impressão de que estão falando de alguma coisa muito esotérica, muito esotérica. O Evangelho não é esotérico, não é misterioso nesse sentido. O Evangelho é o mistério de Deus que foi revelado, a graça que foi revelada. Então, o mistério nós já conhecemos agora, a salvação para aqueles que creem. Em poucas palavras, Pedro fez uma explicação de que o que estava acontecendo naquele dia
era uma mensagem antiga, mas era uma mensagem provável também, ou seja, tinha fundamentos, tinha como verificar, era verificável de certa forma. Os principais eventos do Evangelho que Pedro anuncia, veja lá, no versículo 22, que nós não lemos, vamos ver agora, diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de ímpios. Olha só, Pedro fala sobre acontecimentos, coisas que eram do conhecimento geral. Ele não parte de uma história fantástica que ninguém conhecia. Ele fala de coisas que estavam acontecendo, e que pessoas ali naquele dia eram testemunhas. Jesus era conhecido. Jesus era conhecido durante a sua vida, foi conhecido durante a sua vida, e nos dias das acusações que foram feitas, no dia da sua morte, muitas testemunhas estavam ali, muita gente sabia contra Jesus, outros crendo já nele, mas muitas testemunhas ali. Então não é uma história da carochinha, não é uma história fantástica, não é um conto de era uma vez. Era uma história com todo um fundamento do tempo, tudo estava descrito, e Pedro faz questão de se utilizar disso. Ele menciona a história de Jesus, ele fala a respeito, em geral, né, de quem era Jesus e o que estava acontecendo naqueles dias. Veja, lá no versículo 32 ele diz assim: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Ele fala então de outro fato, ele fala de que Jesus esteve com eles ali, foi visto por eles, ele foi condenado, foi crucificado, sobre isso era algo histórico, as pessoas poderiam verificar, e ele fala de algo um pouco mais complicado, porque ele fala assim: olha, e nós aqui somos testemunhas de que ele não permaneceu morto, ele voltou à vida. Ele voltou à vida. É verdade que pessoas voltarem à vida não era um fato totalmente novo. No Antigo Testamento houve histórias de pessoas que voltaram à vida depois de mortos. No Novo Testamento, Jesus mesmo fez com que pessoas voltassem à vida. Mas, em um certo aspecto, Jesus foi o primeiro que ressuscitou de uma forma especial. Todos os outros que ressuscitaram, as informações que nós temos atestam que eles viveram por mais um tempo e depois morreram. A não ser que alguém saiba aqui onde é que anda Lázaro. Mas assim, a história da igreja mostra que esses irmãos morreram. Todos fazem parte da história, do passado já. Mas Jesus não mais voltou à morte. Ele venceu a morte, não simplesmente voltando a viver para padecer morte novamente. Ele ressuscitou para nunca mais experimentar a morte. Nesse sentido, é que a Bíblia mesmo chama de primícias dos que dormem. Né? Ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar, a vencer a morte para sempre. Ele falou de Jesus Cristo vivo entre eles, falou de Jesus Cristo condenado, crucificado e morto, falou dele ressuscitado, e no versículo 32, no versículo 32 ele fala de Jesus também sendo glorificado ou exaltado. Olha só, no versículo 32 e o 33 especificamente: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que vocês estão vendo aqui hoje. Era essa a explicação de Pedro. Ou seja, tudo que estava acontecendo naquele dia, que as pessoas estavam dizendo que era gente bêbada falando, ele fala: olha, nada disso. O que está acontecendo aqui está na história, o profeta disse que isso ia acontecer, e aconteceu. Vocês conheceram Jesus, vocês ouviram falar dele, muitos viram ele, muitos estavam aqui no dia que ele foi condenado, muitos estavam aqui no dia que ele foi crucificado, viram ele ser morto. Nós, ele recua para um grupo menor, somos testemunhas de que ele voltou à vida, e mais, ele foi aos céus, ele subiu, e hoje ele está à direita do Pai. Essa foi a explicação de Deus. São alguns fatos do Evangelho. Mas ele destaca esse ponto principal aqui sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Irmãos, uma coisa que amedrontava as pessoas no passado, naqueles dias, inclusive alguns historiadores da igreja falam que isso era um terror das pessoas, era a morte, a história da morte. E de fato é uma coisa que angustia mesmo.
Tudo bem, há pessoas, cristãos, que têm uma tranquilidade a respeito do tema. Falam, olha, a morte é algo que vai acontecer, nós devemos estar preparados para isso. Outros encaram a morte um pouco diferente. Falam, olha, eu não gosto muito de falar no assunto não, vai acontecer, mas não gosto de tocar nesse assunto muito não. Né? Mas tem gente que morre de medo da morte. Né? Se falar em morte, ele quase que morre. Isso acontece. Mas há pessoas não cristãs também, que têm no seu coração um sentimento, uma postura tão, talvez estoica, assim, ó, não pode vir a gente que tiver, não tem problema. E tem gente que morre com uma certa tranquilidade. Mas uma coisa é certa, todas as vezes que eu passei um susto, que eu achei que a minha vida correu risco, o coração bateu muito forte um pouquinho depois, deu um gosto estranho na boca. Dizem que isso é efeito da adrenalina, né? Eu não sei explicar exatamente, mas dá um gosto muito esquisito na boca, uma sensação de que as pernas não querem andar direito, é melhor parar, né? Não sei quantos aqui já passaram por sustos assim, que pensaram, olha, eu quase que fui. E há um motivo para a gente temer a morte. Sim, num certo sentido, temer a morte. Nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para a vida. O nosso breve catecismo tem uma pergunta bonita, né? Qual o propósito do ser humano? Diz que é glorificar a Deus e aproveitar, desfrutar de Deus para sempre. Esse é o propósito da nossa vida. Nós somos criados para viver glorificando a Deus e aproveitando das coisas de Deus. A morte é um acidente terrível nesse caminho, né? Que entrou por causa da nossa própria culpa. De modo que a coisa mais normal do mundo é as pessoas terem medo de morrer, ou temerem a morte. Nós não precisamos, de fato, temer as consequências dela, as implicações, o que vem depois. Aqueles que estão em Cristo permanecerão vivos, foram resgatados da morte, não morrerão mais. Mas ela continua assustando a gente, porque ela não é natural para nós. Não fomos feitos para morrer, nós somos feitos para a vida. Nós ansiamos pela vida e queremos a vida. E se alguém não quer viver, essa pessoa sim é um motivo de preocupação. Então, se alguém não está querendo viver, temos que nos preocupar com ele e cuidar dessa pessoa que não está bem de fato. A morte e a ressurreição de Cristo são assuntos principais do Evangelho. Sem falar sobre esse assunto, nem se fala sobre o Evangelho. É impressionante que muitas pessoas ainda hoje continuam, a gente lê alguns livros, vê algumas pregações na internet, no YouTube, assiste alguns canais de TV, e a gente ouve falar de um evangelho muito estranho, o evangelho de conseguir coisas, ter uma vida boa e agradável, coisas que nós queremos também, não é errado querer essas coisas, mas fica muito por aí. O evangelho que faz desfrutar de uma vida boa. A palavra de Jesus fala de vida abundante, que é a ideia de experimentar coisas boas nessa vida, já ter uma vida plena nessa vida aqui. Mas há pessoas que viveram vidas tristes durante essa vida terrena, e que a sua esperança estava unicamente em Cristo. Há muitos nossos irmãos que morreram na fé e por causa da fé, e morreram na confiança de que Deus tinha guardado para eles algo muito melhor. O próprio apóstolo Paulo fala a respeito da sua expectativa, né, de que a sua cabeça, seu pescoço já estava no cepo, pronto para receber a espada, né, pronto para perder o pescoço, porque havia testemunhado de Cristo. E muitos outros irmãos sofreram assim e morreram por causa da fé, morreram por causa da sua pregação, da sua convicção. O próprio Jesus nos fala do significado de sua morte. Nas pregações recentes, achei interessante, estava lendo um livro esses dias, falando sobre o Evangelho, e foi curioso que no livro não falava sobre a morte de Jesus. Falou sobre como Jesus orientou a vida de amor, o compartilhamento, a vida da igreja, mas o livro não tocou no assunto da morte de Jesus. Jesus foi o único ser humano, enquanto ser humano, foi o único ser humano que nasceu para morrer. Todos os outros seres humanos nascem sabendo que vamos morrer, mas Jesus nasceu para morrer. O propósito da sua vida era a morte.
porque sem a morte dele não haveria nenhuma esperança para nós. Mas ele aponta o significado da sua morte lá no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 30, quando ele fala assim, já na cruz, já entregando o seu Espírito, ele diz assim: está consumado, está completado, está finalizado. Jesus não estava simplesmente dizendo assim, acabou, não tem mais para onde ir. Ele estava sinalizando o significado da sua morte. Essa palavra que Jesus usou para dizer está consumado, era uma palavra usada no mundo comercial da época, como um carimbo de está pago, quitado, está liquidado, não tem mais dívida. E quando Jesus morre, ele dá essa indicação do significado da sua morte. Não foi uma morte qualquer, foi uma morte com um propósito. Ele nasceu para morrer. Sem a morte de Cristo, não haveria esperança para nós. Não haveria. E a sua ressurreição, muito mais. Porque se Jesus tivesse morrido pelos pecados, mas não tivesse ressuscitado, significa que a morte teria direito sobre ele. Mas Jesus Cristo provou algo diferente quando voltou à vida, quando ressuscitou, e assim demonstrou o poder da ressurreição. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, fala a respeito do significado da morte de Jesus. Anuncia 7 séculos antes por que ele morreria, como ele morreria, qual o significado disso tudo. Ele já havia anunciado isso. Os apóstolos mesmo, no livro de Atos, outros testemunhos apareceram sobre o significado da morte dele, a necessidade de que ele de fato morresse. Mas também, em vários momentos, é testificado da mesma forma o significado da sua ressurreição. Ele não seria deixado na morte. E por isso, o próprio Pedro cita o Salmo dizendo que não deixaria que seus ossos vissem a corrupção. E Pedro fala, olha, Davi não estava falando sobre si mesmo, porque Davi morreu, virou pó, e o túmulo dele está lá em Jerusalém. Mas alguém descendente de Davi, nasceu, viveu, morreu, o seu corpo não se apodreceu, o seu corpo não se decompôs, ele ressuscitou. Irmãos, com respeito a isso, assim, nós temos ouvido, assim, a gente ouve com respeito e valorizando como deve ser valorizado algumas explicações que irmãos nossos, tementes a Deus, têm dado explicações, como por exemplo, dentro das teorias científicas, apelando para hoje está sendo conhecido aqui como design inteligente, ou desenho inteligente. A ideia de que tudo que existe na natureza demonstra que há um planejador por trás, há uma mente inteligente que criou tudo que existe para que acontecesse tudo que existe hoje. É uma visão bíblica, tudo bem. Mas há explicações que nem o design inteligente explica. É uma matéria de fé. A morte e a ressurreição de Jesus, o significado dela, não tem nenhuma explicação, nem filosófica, nem científica, de forma alguma. Essa é uma matéria de fé. Nós apenas cremos que Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, Ele garantiu o poder da ressurreição para aqueles que nele creem. O poder de voltar à vida. Irmãos, isso fez muita diferença nos primeiros séculos, quando as pessoas estavam desesperadas por esperança de vida. Considerando que na década de 1940, aqui no Brasil, a expectativa de vida média era de 40 anos. Então, uma pessoa que passasse dos 40 anos era considerada uma pessoa idosa. Consideramos que hoje a expectativa de vida está lá em cima, próximo de 74 anos. A expectativa de vida média do brasileiro. Média, né? Não é todo mundo, mas média. Nos dias de Jesus, pessoas morriam idosas por muito menos. Havia muitas pestes, muitas pragas, doenças, onde as vacinas não existiam, aquilo afetava muitas pessoas. As famílias tinham muitos filhos, porque poucos sobreviviam. Era uma vida difícil, eram tempos difíceis, e as pessoas não tinham longa expectativa de vida. As pessoas estavam ávidas por experimentar alguma coisa que oferecesse mais tempo. É curioso que hoje as pessoas desviaram para duas vertentes, principalmente, podemos pensar assim a mais, mas duas principais.
Alguns que estão na esperança de que a engenharia genética, que o avanço da ciência vai fazer com que daqui a um tempo nós vamos chegar a 130, 180 anos, vai chegar esse dia. É uma expectativa que a ciência está colocando por aí. Mas outros seguem para outra direção e falam assim, olha, nada, o ser humano é igual a qualquer outro ser vivo. Nasce, cresce, reproduz, depois morre e se finir, acabou, não tem mais nada. É igual quando morre um cavalo. Morre e acabou, não tem mais nada. Não tem mais nada pela frente. São essas duas formas de tentar evitar o problema que afeta constantemente o temor da morte. E no fundo, a Bíblia nos dá a entender que todo ser humano tem uma consciência de que a sua vida não termina quando o último suspiro é dado. De que ela continua. E esse é o motivo de temor. De não saber ou ter dúvidas com o que está do outro lado. Isso continua afetando as pessoas. Mas o nosso Evangelho, o Evangelho pregado por nós hoje, continua tendo que abordar esse assunto. A vida, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo. Pedro fala a respeito dos testemunhos então do Evangelho. Ele fala que no Antigo Testamento, os profetas falaram sobre isso, os salmos falaram sobre isso, Isaías falou sobre, a vinda do Espírito Santo foi anunciada pelo profeta Joel. Tudo isso ele usa como testemunho de que isso aconteceria. E ele depois cita os próprios apóstolos. Nós somos testemunhas de que ele ressuscitou. O Evangelho tem testemunhas. E nós hoje somos testemunhas, não na qualidade de apóstolos. Se bem que, para que aqueles homens fossem considerados apóstolos, era necessário que eles tivessem visto Jesus, fossem testemunhas oculares. Os irmãos se lembram, está lá no capítulo 1 de Atos. Logo depois que o traíra morreu, eles tiveram que ficaram só 11 apóstolos, então tiveram que arranjar alguém para o lugar de Judas. Então, fizeram uma escolha entre eles, jogaram sortes, mas dentre os critérios para que alguém fosse escolhido, estava lá que eles tivessem visto os feitos de Jesus. Então, foi escolhido Matias. Posteriormente, Jesus apareceu para Paulo e o designou como apóstolo também. Mas foram só esses. Foram esses os apóstolos. Nesse sentido, eu vou usar uma frase que pode parecer meio chula, e se for chula, alguém depois pode reclamar comigo. Mas, pela palavra de Deus, apóstolo bom é apóstolo morto. Tá? Apóstolo vivo é problema. Apóstolo vivo é problema. A autoridade para interpretar as palavras de Jesus e dizer o que elas significam para sempre estava com os apóstolos. Os ensinamentos que nunca vão mudar, quem tinha autorização para dizer quais eram esses ensinamentos, foram os apóstolos. Quem fixou o Novo Testamento, os ensinos do Novo Testamento, foram os apóstolos. Todos eles morreram. Quando eles morreram, nós passamos a ser testemunhas do que os apóstolos disseram. E somos também testemunhas daquilo que nós experimentamos com Cristo, da nossa vida com Cristo. Mas todos os demais apóstolos, nós vamos sair por aí queimando eles, falando mal deles o tempo todo. Também não vou ficar gastando tempo com eles. Só vou dizer isso, tá, irmãos? Apóstolo bom são aqueles que já morreram. Os que estão vivos são dignos de descrédito. E as igrejas continuam fazendo assim. Nós presbiterianos continuamos fazendo assim. A igreja presbiteriana usa o sistema que os apóstolos em Atos nos deixaram. Na igreja nós temos líderes escolhidos dentre a igreja, escolhidos pela igreja para cuidar de dois assuntos. Dois serviços, é assim que é chamado na Bíblia. Serviço é a palavra diaconia, diácono. Nós temos o serviço de cuidar, de servir mesas, e o serviço de servir palavra. O serviço de servir as mesas e cuidar do bem dos crentes está com os diáconos. O serviço de servir a palavra e cuidar da vida espiritual, especificamente, não apenas isso, mas especificamente isso, está com os presbíteros. Na igreja presbiteriana não existe nada além de presbíteros e diáconos. O pastor é um presbítero, é um presbítero responsável pelo ensino da igreja. Por isso ele tem uma preparação específica para isso. Mas todos os nossos presbíteros são pastores. São os pastores da igreja.
Os diáconos pastoreiam a igreja cuidando de um outro aspecto da vida da igreja. Mas só existe isso, presbíteros e diáconos. E o trabalho deles é servir a igreja, servindo as mesas, cuidando do bem-estar físico da igreja, servindo a igreja com a palavra, dando ensino são, sadio para a igreja. Esse é o propósito, é simples, não há complicação, não há César, arquidiocese, diocese, não há nada disso aqui. Há presbitério, reunião de presbíteros, pastores se reúnem para resolver situações, né? Os concílios são reuniões de membros da igreja, escolhidos dentro da igreja, para cuidar desses assuntos. Testemunhos do Evangelho é o que nós temos. E nós temos também essas promessas do Evangelho. O apóstolo Pedro falando a respeito, nesse momento, chamando a atenção daquelas pessoas, falou a respeito disso. Irmãos, quando tem uma história que se conta, né, que um sujeito chegou numa casa nova e ele precisou fazer um reparo no encanamento. Então ele saiu de casa para pegar uma chave com o vizinho. Né? E na saída, ele foi saindo pelo portão, veio um cachorrinho latindo, e ele já chutou o cachorro, esbravejou, falou coisas que não devia, né? E chutou o cachorrinho saiu correndo, e ele já foi acompanhando também. Aí chegou na casa do vizinho, o vizinho estava no quintal, e era para pedir uma chave emprestada. Aí quando ele chega no quintal, o cachorrinho corre e entra, fica entre as pernas do vizinho. Né? Aí ele só vira as costas e volta para casa, né? Porque ele vai pedir a chave para o vizinho de que ele chutou o cachorro, agora mesmo, né? Não tem mais graça, né? Perdeu a graça. Quando Pedro terminou de fazer essa explicação, ele citou o texto de Joel, citou os Salmos. Aí, logo depois disso, no versículo 37, diz assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Me permite usar uma expressão chula de novo? Damos. Deus Todo-Poderoso mandou o seu próprio Filho, Deus Todo-Poderoso, para nos falar a respeito de Deus. E Ele, quando estava aqui no mundo, nós matamos. Nós pegamos o homem santo, perfeito e matamos. Damos. E agora, irmãos, o que nós vamos fazer? Já está feito, não tem mais como voltar. E aí Pedro dá uma explicação muito interessante, né? Ele fala assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O Evangelho tem promessas de remissão, de perdão. E perdão, irmãos, é nesse sentido. Se você foi perdoado, só lembre disso, a Bíblia usa figuras muito importantes, né? Mas Deus não se esquece como nós nos esquecemos. Esquecimento é uma falha, é um defeito nosso, é uma limitação nossa. Deus não pode se esquecer de nada. Deus não pode se esquecer de nada, Ele é perfeito. Quando a Bíblia diz que Deus se esquece, que Deus joga no abismo os nossos pecados, é no sentido de que Ele não vai mais levantar o assunto, como já dissemos. Ele não vai mais trazer esse assunto à tona. Está acabado, está morto, está liquidado. É dívida paga, não vai mais mexer nesse assunto. Então nós podemos ter tranquilidade nisso. E ele fala do Espírito Santo que seria dado. O apóstolo Paulo fala aos Romanos que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus, nos dando segurança e tranquilidade. Paulo fala também que o Espírito Santo nos é dado como um penhor, como uma garantia de que Deus vai buscar aqueles que são dele. Aqueles que estão no cemitério, que são do Senhor, o Espírito Santo está com eles. Preciosa é aos olhos do Senhor. Em duas versões, vamos falar a morte dos seus santos, outro fala o túmulo dos seus santos. Ele guarda até o túmulo dos santos. Até aqueles que foram espalhados pela face da terra. Deus está guardando, Deus está preservando. Mas o Evangelho tem, irmãos, essas exigências, essas condições. Arrependimento e batismo. O arrependimento tem esse significado importante de não só uma mudança do jeito de pensar, nem só uma mudança do jeito de agir, mas mudar as ações por causa de uma mudança no jeito de pensar. Isso nós temos que passar por isso o tempo todo, durante toda a nossa vida. Há um momento crítico quando nós entendemos as coisas e mudamos a nossa vida, temos a nossa vida transformada. Mas depois disso, segue-se um processo por toda a nossa vida, de transformação, de volta para Deus, de santificação.
depois que já somos convertidos a Deus. Mas Pedro fala da necessidade do batismo. Algumas pessoas já entenderam tão errado esse texto, que pensaram que se uma pessoa não for batizada, ela não será salva. E surgiu até uma doutrina, né, explicando que quem morre sem batismo morre pagão, então não vai para o céu. E no máximo, no mínimo, né, está perdido. Na verdade, o que Pedro está explicando é que o batismo para um judeu significava uma confissão. O judeu, quando fosse batizado, é como se ele estivesse admitindo que, apesar de ser judeu, descendente de Abraão, descendente dos patriarcas, com toda aquela história, ele estava dizendo assim: eu reconheço que sou impuro e preciso ser aperfeiçoado para encontrar com Deus. É uma confissão pública, uma pública profissão de fé. Portanto, irmãos, pouco importa a quantidade de água que você recebeu no seu batismo. Nós batizamos um pouquinho de água, né? Não importa nem mesmo se uma pessoa não teve tempo de ser batizada. Na verdade, uma pessoa pode ser batizada e não ser salva, porque o batismo deve ser apenas o símbolo de uma confissão interna. É um símbolo externo de uma confissão que está lá dentro, de uma profissão de fé. Há pessoas que podem ter sido batizadas, mas que não creem, estão perdidas. Mas todos aqueles que creram, se arrependeram de seus pecados, devem desejar o batismo, devem desejar publicar diante das pessoas, dizendo: olha, eu também creio na morte e na ressurreição de Cristo, e estou aguardando a volta dele para a minha própria ressurreição. É importante fazer isso. É necessário, é exigido que se faça isso. É exigido que se faça. Essa confissão também, há momentos em que ela não pode ser feita de forma pública, né? Se alguém lembra daquele ladrão lá na cruz, ele só falou com Jesus aquilo, né? Talvez aqueles que estavam em volta dele ali ouviram, mas foi muito rápido, ele não teve tempo de fazer. É importante que nós pensemos seriamente nisso, na nossa confissão, na nossa pública confissão de fé, admitindo que nós somos seguidores de Jesus Cristo. Irmãos, o propósito não é criticar denominações, não é criticar escritores, mas é criar em nós mesmos, firmar um critério, colocar em nós uma régua de medida, né? Vamos dizer assim, para que nós possamos medir aquilo que tem sido falado, aquilo que temos ouvido, aquilo que tem sido disseminado, para sabermos se trata de fato do Evangelho de Cristo. O porquê que é importante isso? Porque a profundidade dessa mensagem do Evangelho, a veracidade da mensagem que pregamos, pode fazer diferença entre a vida eterna e a morte eterna. Porque, de fato, todas as pessoas vão ressuscitar um dia. Todos vão ressuscitar. A ressurreição não é apenas para os crentes, para aqueles que creem. Todos vão ressuscitar. O problema é que, pelo que a Bíblia nos diz, muitos vão ressuscitar para vergonha eterna. Isso é chamado, na verdade, de segunda morte, de morte eterna. Mas aqueles que ressuscitarem em Cristo, é dito que eles ressuscitarão para vida. O ser humano nunca vai ser extinto, nunca vai desaparecer. Nós sempre existiremos. Ou seres humanos existirão para sempre afastados de Deus, em eterna ruína, experimentando eterna destruição, perdição eterna. São palavras tão duras, tão graves. Só que a Bíblia não ameniza. Nem Jesus, nem os apóstolos eram politicamente corretos. Eles falavam exatamente assim: morte eterna, eterna destruição, ruína completa e constante, sempre acontecendo. Mas essa é a diferença que o Evangelho pode fazer: levar alguém da morte eterna para a esperança, esperança no sentido de firme esperança na vida eterna, mesmo depois da morte. O Evangelho nos traz o poder de sobreviver à morte, vivemos eternamente. Irmãos, que essa seja a nossa expectativa, que isso seja suficiente para transformar o nosso jeito de viver, lá na escola, daí como está voltando às aulas, né, a turma toda, lá no serviço, lá nos negócios, na nossa vida particular, que essa convicção, que essa expectativa santa da volta de Cristo e da ressurreição dos mortos,
seja suficiente para mudar o nosso jeito de viver nesse mundo, para vivermos uma vida de gratidão, que se reflita numa vida de qualidade, de ética, de verdade, de vida reta diante da sociedade e de vida reta diante de Deus também. Que essas sejam consequências da nossa experiência com Deus, da nossa vida com Ele. Irmãos, que o nome de Jesus nunca nos traga embaraço, que nós saibamos sempre claramente do que nós estamos falando quando falarmos sobre Jesus. Que a ressurreição dele seja a principal parte da nossa mensagem. E que a ressurreição para a vida seja o presente principal que nós estamos anunciando para as pessoas. E convidamos para que se cheguem também para Cristo. Deus nos abençoe, irmãos, e fortaleça a nossa fé, para que nós sejamos sempre preparados para dar testemunho, vivo testemunho, de que Cristo vive e Ele está oferecendo para todos que nele creem vida eterna, mesmo para aqueles que já estiverem mortos quando Ele voltar. Que nós possamos anunciar com confiança, com firmeza, essa mesma palavra que Pedro anunciou cerca de 2000 anos atrás. Amém. Vamos colocar até mais uma vez?